Fala, jovem, beleza? Você jogou o Plan B Terraform? Então, ele é um jogo onde você precisa terraformar um planeta em que ainda não está habitável. E para isso você precisa utilizar os recursos, né, existentes nesse planeta. Tá? Ele é um jogo tranquilo, uma dificuldade ok, assim, moderada. Só que em alguns momentos ele não é tão intuitivo, tá? Então, você fica meio perdido, não sabe se o que você fez tá certo ou tá errado, se você tá seguindo certo naquele caminho. E então por isso que eu fiz esse vídeo. Na verdade não fiz só esse vídeo, eu fiz dois vídeos, tá? Esse vídeo é pra você aprender o básico, entender o jogo, o básico e não ficar realmente perdido no jogo. E o segundo vídeo é pra você masterizar o jogo, tá? E conseguir sentir um jogo mais fluido, dominar mais as dinâmicas do jogo. O segundo vídeo tá bem interessante e eu recomendo que você assista depois, tá bom? Vamos lá? Bom, vou criar um novo planeta aqui. Ele vai se chamar Edmund. Tá aí o planeta, bora lá? Então é o seguinte. Ele me dá inicialmente aqui uma cidade, tá? Eu tenho, na verdade, 3 cidades ao longo do mapa. New Shenyang, New Chennai, se eu clicar aqui, ó. New Chennai e eu tenho New Chicago aqui no canto, tá? Eu tenho 3 cidades, só que eu vou pegar aquele que me deu aqui. Tá, e o que eu preciso entender? Essa cidade aqui, ela tem 3 de população, tá? A gente tá no ano 1, ela tem 3 de população. E essa cidade, ela não vai crescer se eu não der suprimentos pra ela, tá? Aqui embaixo do jogo, ele até tem uma aba dando algumas instruções iniciais. Você pode seguir elas, tá? Mas eu vou ignorar isso porque eu vou estar explicando um pouco do jogo aqui. Como é que eu vou trazer suprimentos para essa cidade? Então, para isso, você precisa entender, na minha visão, 5 elementos básicos do jogo que vão acontecer ao longo desses anos, tá? E, bom, o primeiro elemento do jogo é a cadeia de produção. Tá, cadeia de produção. Antes de você vir pra cá, tem uma dinâmica que você precisa utilizar ao longo do jogo. Você precisa entender muito bem ela. Ela vai se repetir ao longo de todo o processo, tá? Então, antes de vir pra cá e trazer suprimentos, o que você vai fazer? Existem no mapa 4 minerais. São eles, aqui, ó. O enxofre, tá? Na coloração amarela aqui. Tem também o ferro em vermelhinho. Tem outro mineral aqui, que é o alumínio. E tem um pouquinho mais escasso, que é a fluorita aqui, ó. Fluorita, em verde, tá? Então são esses 4 minerais básicos, assim, que vão construir 90% das coisas do jogo, tá? E tem muitos pelo mapa. Vocês vão ver que ao longo do jogo eles vão acabando, tá? Inclusive, assim, eu não vejo que o jogo ele tem um desafio no sentido de você perder, sabe? Eu acho que a principal dificuldade nesse sentido é realmente você ter uma boa armazenagem dos suprimentos, saber organizar eles, ter uma boa infraestrutura e também não desperdiçar recursos, sabe? Porque senão você vai gastando. Realmente, assim, se você mandar muito mal, eu acho que é possível você ficar de uma forma um pouco limitada no jogo, tá? Só que assim, realmente tem bastante. Tudo isso daqui são milhares, dezenas de milhares de recursos aqui, tá? Então você precisa gastar bastante recurso pra conseguir realmente ficar estagnado no jogo. Então bora lá? Então sobre a cadeia de produção, você vai fazer o seguinte, você vai pegar primeiro o ferro, se estiver próximo. Então aqui o primeiro ferro tá aqui em vermelho, ó. Tá mais próximo, tá, da tua cidade principal. E você vai tentar fazer uma cadeia de produção. O que consiste essa cadeia de produção? Tá? Ela começa no extrator. Então eu vou colocar aqui de uma forma que fique bem organizada. Eles ficam um pouco empilhados de certa forma, né? Eu vou colocar mais 2 aqui. E assim eu gastei os 6, ó. Podem ver que eu gastei os 6 que eu tinha. E olha que interessante. Se eu deletar aqui, ou seja, se eu clicar aqui nesse símbolo ou apertar delete no teclado, eu posso ir deletando, ó, pessoal. Deletei 3 aqui, o que aconteceu? Eu tenho eles 3 aqui ainda, tá? Então eles não somem, eu não excluo, não perco eles. Eles estão aqui à minha disposição. Coloquei de volta, tô sem nenhum. Mesma coisa se eu apertar delete, aparece o símbolo. Se eu tirar se eu apertar delete de volta, some o símbolo, eu volto a clicar normalmente. Legal? Esses extratores, eles estão extraindo os minerais de ferro aqui, tá? Então eu vou pegar um depósito, clicar aqui no espacinho, no hexágono. Eu posso selecionar os minerais, posso selecionar também as matérias-primas, tá? Nesse caso é ferro. Selecionei ferro, ele já entendeu aqui. Então começou, ó. Começou a produzir ferro, tá? Vou botar um 3x aqui, posso apertar também o 3 no teclado.
ele vai produzir um pouco mais rápido, 3 vezes mais rápido, e aí você tá vendo que tá produzindo. Só que eu preciso fazer alguma coisa com isso. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em usina, vou colocar uma usina aqui, e eu vou transformar, a cada 3 barras de ferro, eu vou transformar, a cada 3 minerais de ferro, eu vou transformar numa barra de aço. Então lá vai, ele vai pegar 1, 2, 3 e vai começar a produzir. Tá? E ele está produzindo aqui a barra de aço. Ele produz 30 barras de aço no ano. Ou seja, eu preciso de 90 ferros, né? Para produzir esses 30 barras de aço no ano. Legal. Vou dar um 3x aqui para vocês verem. Produzindo. E aqui ele vai estocando. Ó, a barra de aço, 2. Cheio. Tem mais uma terceirinha escondida ali. Então ele tem 3 barras de aço aqui. E a quarta ele não está produzindo. Por quê? Porque ele não tem onde depositar. Essa usina não tem um depósito grande nela. Eu preciso do quê? Um depósito de barras de aço. Então, barras de aço. E aí ele vai. Agora, olha que interessante. Estou produzindo muita barra de aço aqui. E em algum momento, esse depósitozinho ele vai ficar com a capacidade máxima dele. O que eu posso fazer? Eu posso replicar esse hexágono. Esse hexágono, melhor, né? Só que como é que eu faço isso? Eu clico com... Ao invés de eu ficar aqui e colocar mais uma, tá? Manualmente, eu posso vir aqui no scroll do mouse, tá? Esse botãozinho aqui. Um pouquinho mais. Esse scrollzinho aqui, você clica nele, na parte do meio, você pode replicar esse hexágono, beleza? Então eu vou replicar ele pra cá. Ó, ele é exatamente o mesmo, exatamente a mesma matéria-prima. Vai replicando. E agora? Tá, agora tem esses dois aqui que estão ociosos. Então pode ver que tem 3 ferros aqui, 3 ferros aqui, ele tá ocioso. Então eu vou lá e vou colocar um de ferro para ele começar, pelo menos, a armazenar para mim. Então eu vou deixar ele armazenando aqui enquanto a gente vê outra coisa. Fechou? O que mais? Bom, aqui a gente percebe que a gente tá estagnado no jogo, né? Eu tô armazenando, mas e daí? O que eu faço? Bom, então o que você vai fazer? Essas barras de aço aqui, você precisa construir novos extratores e novos depósitos com ela. Eu vou na fábrica de montagem, coloco aqui no meio, e com essas barras de aço que eu estou produzindo, eu vou construir ou extratores ou depósitos, tá? Nesse caso eu vou construir mais extratores. Então vamos ver, ó, ele já colocou 3 ali, barras de aço, e está produzindo o meu extrator. Vou dar um 3x aqui. Está produzindo. Nesse caso, como eu estou construindo na fábrica de montagem, eu não preciso de depósito, tá? Eu não preciso de armazém aqui. Isso daqui, essa construção, ela vem direto para cá, ó. Lembra que eu tinha 0? Opa, agora eu tenho 1. Daqui a pouco eu vou ter 2. Toda vez que a barrinha chegar aqui eu tenho 3. Ao longo de 1 ano do jogo eu vou produzir 12. Pô, é pouco? É pouco, né? Um ano do jogo, ele dura, se eu não me engano, 5 minutos na vida real. Pô, é pouco você produzir 12 por ano. Só que essa daqui é uma fábrica só. Posso ter várias dessas aqui. E eu vou ter várias dessas daqui ao longo do jogo. Tá? Inclusive eu posso replicar o scroll do meio. Coloco aqui do lado. E agora eu tenho 2 fábricas produzindo ao mesmo tempo. A questão é, vai ser o dobro da produção? Não sei. Eu tenho que ter recurso necessário. Então vocês estão vendo que não tem tanto ferro aqui. Então eu tenho que jogar mais ferro pra lá, mais ferro pra lá. Mas legal, porque eu estou produzindo novos extratores. Então vamos colocar eles aqui, ó. Vou colocar mais aqui. Sem contar que tem esse aqui que está parado, né? Opa, então vamos fazer o seguinte. Como é que é o esquema? Depósito de ferro. Usina, tem uma usina. A usina vai transformar ferro em barra de aço. Agora a gente já sabe. E eu preciso de depósito. Vou replicar esse depósito para transformar, para armazenar essas barras de aço. Tá? E agora o último passo é, eu preciso da fábrica de montagem. Então, ou eu construo novas fábricas de montagem, ou eu replico essa fábrica aqui. Né? No caso, eu poderia deletar ela, tirar ela daqui como eu só tenho... E aqui eu vou construir, nesse caso, o depósito, tá? Como eu só tenho 2, eu vou jogar essa daqui pra cá. Então, eu tenho 2 linhas de produção. Tá? Vou dar um 3x aqui, enquanto ele dá uma produzida. Beleza, então agora eu tenho 5 extratores e 3 depósitos. Eu só queria mostrar mais um detalhe, tá? Eu posso fazer esse modelo de produção, então, aqui ao redor, tá? Colocando sempre aqui ao redor. Mas eu também posso fazer o que é muito interessante. Eu vou deletar aqui, ó. Eu posso construir pra dentro. Então eu vou colocando os depósitos, olha que legal, pra dentro aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse daqui, utilizar ele também. Construir pra dentro aqui, ó. Opa. Pegar esse daqui, colocar aqui. E os extratores ao redor, isso fica muito interessante, porque aí... Opa, upei pra nível 2 aqui, já vou dar uma olhadinha nisso. Já continuamos ali.
produzindo pra dentro aqui, ó. Então eu tenho uma linha de produção que ela começa lá dentro e ela vai jogando pra fora. Isso é bem interessante porque em geral aqui dentro você tem quantidades maiores e do lado de fora você tem quantidades menores de minério. E além disso você consegue sempre envolvendo o depósito com esses extratores. Isso é uma estratégia bem interessante. Se eu der um 3x aqui vocês vão ver, olha, ele começa a produzir realmente bastante minério, tá? Vai chegar um momento que aqui não vai existir, eu vou precisar replicar aqui do lado para ele poder realmente aguentar tudo isso de produção. Tá? Fica bem interessante esse tipo de estratégia. Fechou? Então essa é a cadeia básica de produção, tá? Que vocês precisam entender. Bom, você pode... Aí vai surgindo novas construções. Como eu falei, liberou nível 2 aqui. Então o nível 2 ele libera peças mecânicas. Eu consigo agora produzir novas usinas, produzir novas fábricas de montagem. E toda essa cadeia completa eu consigo replicar ela cada vez mais. Tá? Esse é o básico do jogo, então. Então, pessoal, voltando aqui. Eu abri um servidor meu aqui que eu já, inclusive, venci ele. Ignorem que eu tô no ano 238, porque que eu preciso ter as ferramentas aqui, todos os itens para poder mostrar para vocês, tá? Como o jogo eu levei 30 horas para zerar ele, eu teria então que ficar replicando isso para aparecer no vídeo, tá? Então eu já peguei um vídeo aqui em que eu já venci o mundo para ter todas as ferramentas para mostrar para vocês, beleza? Então vamos para a parte 2, tá? O que consiste a parte 2? Abastecimento da cidade. Tá? Para você poder desenvolver a tua cidade e aumentar o número de habitantes, você precisa abastecer a cidade. E eu vou dividir ela em duas etapas. Tá? O primeiro delas é o transporte. Então você precisa transportar. E aqui no caso eu construí um trilho de trem. Tá? Você precisa transportar os recursos até a tua cidade. Da produção até a cidade. Tá? E além disso você precisa efetivamente dos itens, né? E do centro de suprimentos para poder trazer os itens para dentro da cidade. Então vamos por partes. Vou dar play aqui, tá? Então o que acontece? Para eu transportar esses itens, eles estão muito longe, tá? Estão muito distantes da cidade. Eu construí um trilho de trem aqui. Ele comporta uma capacidade boa, tá? Como o trilho funciona e como as rodovias funcionam, eu vou mostrar um pouco melhor no segundo vídeo, tá? Que é o vídeo de masterização do jogo realmente, tá? Mas mostrando aqui por cima o que eu fiz. Eu tenho uma linha de produção maluca aqui que eu fiz. Ela produz cimento, no caso ela pega enxofre e aqui nas usinas ela produz o cimento, tá? Eu retiro elas com o trilho de trem, coloquei aqui em 15 trilhos de trem, que vão retirando esses cimentos que chegam na ponta. Só que tem um porém, né? Eu sinto que os enxofres aqui, por exemplo, eles demoram muito para chegar nessa outra ponta de produção. Então, intermediariamente, eu construí uma rodovia. Tá? No início do jogo vocês vão ter só rodovias, então essas produções que eu estou fazendo aqui vocês vão ter que levar diretamente lá para a cidade pela rodovia, pelos caminhões, só que eles são muito lentos. Então assim, chegando no mid late game, conforme esses trens vão liberando, cara, usa só trem, tá? Vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho muito enxofre aqui nesse canto, ó. E aqui eu tenho pouco enxofre que está vindo para produção, eu quero produzir mais rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui rapidinho. Como eu falei, eu não vou mostrar muitos detalhes agora, eu mostro no segundo vídeo daí, tá? Como você pode construir melhores estradas e rodovias. E ferrovias. Então eu construo uma estação aqui, outra aqui. Faço a estrada. Nessa estrada eu vou querer que o destino seja aqui. E a origem seja, ou melhor, daqui pra cá. Eu vou querer que seja enviado... olha que da hora o tanto de itens que libera até o fim do jogo. Alimento, composto, compósito. Cara, muito da hora. Enxofre. Eu quero que 2, 3, vou apertar Shift 13, 25. Eu quero que 30 caminhões façam esse transporte. Eles vão fazer o transporte aqui, ó. Então pega daqui, leva pra lá. E assim eu vou dando uma liberada nesse tanto de suprimento que tá aqui e vou trazendo pra cá. Deixa eu dar uma acelerada. E aí uma coisa é perceber o pace, né? Perceber o ritmo desses caminhões. Pô, eles estão meio que... tá meio que congestionado, um tá travando o outro. Não sei se tá legal, então... Vamos colocar 20 pra ver o que acontece. Dá uma acelerada aqui. Volto pra velocidade normal. Pô, ainda ficou um gapzinho aqui. Dá pra botar mais? Vamos botar 25. Pô, 25 acho que ficou legal, ó. 25 ficou melhor. Vamos exagerar, vamos botar 45. Cara, 45 já não fica legal.
Entendeu? Aqueles 30, 35 já não fica legal. Por quê? Porque esse aqui que tá entregando, ele precisa esperar o outro que tá recebendo lá atrás. Então isso congestiona muito a linha. Ele tá dizendo que eu trago 663 aqui, com esse tanto. Com 25 ele diz que eu trago 368. Só que eu sinto que ele flui. Né? 368 recursos por... de transporte anual. Só que eu sinto que aqui é mais fluido do que eu botar 45. Então eu prefiro deixar assim e garantir que é fluido. Garantir que a minha linha não pare ali, entendeu? De transporte. Então fiquem atentos nisso. Não coloque muito pouco. Pô, vou botar 5 aqui. Fica muito pouco, tá? E 45 fica muito. Tenta achar o número ideal ali, tá? Eu falo disso um pouquinho melhor no segundo vídeo daí. Posso também construir mais uma aqui, ó. Então construo daqui pra cá. Vou replicar aqui, ó. Vou colocar... concreto. Vou colocar mais 20 aqui, vamos ver o que acontece. Então, ó, ele vai dar uma desafogada nesses que estão pra cá e vão trazer mais pra parte do trem, entendeu? Isso dá uma agilizada na minha linha. Como eu falei, o caminhão não é tão interessante, mas pra esse tipo de situação, né, em que você não precisa de trilhos, o trilho ele precisa fazer essas voltas aqui pro trem fazer a volta, né? Fazer o retorno. Como as estradas você consegue fazer estradas curtinhas e meio que por dentro, assim, então às vezes é interessante usar elas pra isso, tá? Fica a dica aí. Legal? E aí, bom, então tá vindo aqui o concreto, tá caindo aqui, o trem tá levando lá na cidade. E aí ele tá deixando aqui, ó, ele tá deixando aqui no meu depósito de concretos. O que eu preciso? Vou deletar aqui. Eu tenho a cidade de New Alexandria, tenho cidade abandonada, vou apagar aqui. Eu só tenho a cidade com 3 habitantes, tá? Vocês vão ver que vai liberar o centro de suprimentos. Eu coloco ele encostado numa cidade. Ele tem que estar numa desses hexágonos aqui, ó. Tá? Eu vou colocar ele encostadinho aqui. E ele me pede concreto. Então eu preciso também do lado ter um depósito de concreto. Depósito de concreto. Coloquei aqui. O que acontece? Agora o trem ele vai trazer daqui pro depósito e depois pro centro. Tá? Ó, ele já caiu ali, tá caindo ali. E sempre que ele for consumir aqui no centro, ele vai trazer um do depósito. Demorando pra consumir, porque ó, consumi um aqui. Então ele já vai pegar o drone ali, vai trazer mais um e vai, entendeu? Reabastecer. Aqui ele colocou em verdinho, por quê? Porque a cidade tá sendo alimentada. Então o jogo entendeu que a alimentação tá boa, tá em 100%. E assim a cidade vai crescendo, Então eu dou um 3x aqui. Daqui a pouco eu tenho 3 de população, daqui a pouco vai pra 4. Entendeu? Ó, tá indo. Status da cidade em ascensão, abastecimento da cidade, boa. E assim a cidade vai crescendo. Fechou? Ver se ele pula aqui. E cada vez mais ele vai pedindo mais suprimento. O que é interessante, que daqui a pouco eu vou ter... Ó, eu tenho 4 de população. Quando eu chegar em 10 de população, ele vai começar a me pedir outros suprimentos. E cada vez mais. Agora ele já tá me pedindo 13 por ano. E cada vez mais suprimentos e tipos diferentes de suprimentos. Então aqui é o jogo que acontece mesmo. Aqui é a parte interessante do jogo, assim, divertida. Ó, aqui já 5 habitantes, ele já construiu mais uma cidade. E assim o jogo vai crescendo. Legal? Vamos pra parte 3? Pessoal, então tô aqui pra parte 3. Das partes que eu acho fundamentais pro entendimento e construção do planeta. Essa parte seria o aumento de temperatura do mapa, tá? Vocês vão liberar aqui... em terraformação, gerador de gás estufa. Isso vai fazer com que a temperatura do mapa aumente. Como isso funciona? Então, vou colocar um aqui. Eu tenho como formar gás estufa SF6 e NF3. Os dois, como vocês estão vendo na direita ali, precisam de fluorita, tá? Só que um deles precisa de enxofre e o outro de nitrogênio. Eu vou colocar de nitrogênio. Tá? Então ele precisa de nitrogênio e fluorita. A fluorita já está me esperando aqui. Eu estou recebendo ela pela terra, daquela mesma forma que eu fiz com o ferro. Tá? Eu estou vindo lá de uma fonte de minerais, de fluorita. Opa, estou trazendo elas com o trem aqui, tá me abastecendo fluorita. O nitrogênio, eu tenho uns extratores de gelo. Extrator de gelo, ele extrai nitrogênio e água. Então eu estou extraindo o nitrogênio, tá? Do Polo Norte aqui no caso. E estou trazendo ele para baixo, está me esperando aqui também. Nitrogênio e fluorita. Eu vou copiar gás de estufa. Vou colocar no meio aqui. Vou colocar aqui para mais perto. Pronto.
Estou construindo 1 para 1 de nitrogênio e fluorita. Estou gerando NF3. Vamos ver, olha, já está saindo a fumacinha, já está esquentando o planeta. Cheio, produção está em azul, todo mundo em azul aqui. E assim o que acontece? É basicamente isso, né? Nesse caso eu escolhi NF3, se eu tivesse enxofre, né? Se eu estivesse tirando mineral de enxofre da Terra, usaria SF6. O que acontece na prática? É isso basicamente, tá? Só você, a dificuldade aqui é juntar os minerais, tá? Juntar aqui do gelo com juntar o mineral da Terra. Mas é importante o entendimento disso, né? O que acontece no fim das contas? Quando você começar o jogo, você vai ter menos 58 de temperatura, tá? Então aqui não vai estar habitável o planeta. Você precisa, para começar a colocar plantas e tudo mais, menos 30 de temperatura. Para começar a colocar as plantas as árvores no planeta, tá? Eu tô nesse momento com 9 graus de temperatura, então é porque eu farmei bastante pressão já, né? Com esses gases de efeito estufa. Então basicamente isso. Fechou? Galera, parte 4 para você que quer saber jogar bem o Plan B Terraform, tá? Essa parte consiste na reciclagem de recursos, tá? Basicamente, ela serve para você poder efetivamente continuar crescendo a sua cidade e também para você poder reciclar novos recursos, tá? Para você transformar um recurso em outro. Então, esses dois motivos aí. Antes de ir para essa etapa, eu gostaria de pedir aí quem tá chegando agora para deixar sua curtida no canal. E também, se você quer ver outros vídeos, cara, isso vai me ajudar muito, 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 porque esse é o segundo vídeo do canal ainda. Deixa sua inscrição no canal. Logo amanhã já vai aparecer um novo vídeo aí como masterizar o jogo, tá? Algumas dicas e truques aí do Terraform que eu não lancei ainda nesse vídeo, vou lançar no próximo. Então, se puderem, deixem a curtida e a inscrição, tá bem? E eu deixo uma pergunta pra vocês também. Qual recurso pra vocês foi o mais difícil do jogo? E assim, eu tive muita dificuldade com a barra de aço. Barra de aço, por incrível que pareça, é um recurso que tem muito. Assim, você consegue encontrar muito porque ela vem do minério de ferro, né? Só que, cara, tudo que é coisinha, tudo que é recurso composto, você precisa dele. Então, precisa do recurso X, tem que juntar com barra de aço. Precisa do recurso Y, precisa juntar com barra de aço. Então, precisa muito, 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 precisa de uma logística muito boa para fazer funcionar as barras de aço e para você não esgotar elas e precisar pegar mais ferro para poder juntar mais barra de aço. Para mim, esse foi o recurso assim com mais dificuldade. Eu quero saber para você, qual que foi o recurso que você teve mais dificuldade de administrar no jogo? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos para a parte 4, então? Bom, o que está acontecendo aqui na parte 4? A minha cidade tem crescido, e aí agora ele está pedindo o quê? Ele está pedindo um novo recurso, mas além disso, se eu clicar na cidade, ele me diz que a minha construção, o meu abastecimento está limitado, está ok, 67%, só que o descarte de resíduos está insuficiente. Por quê? Porque eu preciso vir aqui e construir essa opção, descarte de resíduos. Deixa eu dar um playzinho aqui. E eu vou colocando da mesma maneira que eu fiz o suprimento aqui. Inclusive esse suprimento aqui eu posso multiplicar ele várias vezes, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu posso fazer isso com o descarte de resíduos, tá? Ele precisa ficar adjacente a um hexágono aqui. Se eu colocar ele afastado, ele não vai funcionar. Ele não vai ficar branquinho, nem verde, né? Não vai funcionar. O que ele está descartando? Ele está tentando descartar resíduo metálico. Então eu preciso vir aqui e construir um depósito de resíduo metálico. E aí eu vou multiplicando ele aqui daquela forma que eu ensinei. Legal? Assim ele vai descartando resíduo. Beleza, o nosso descarte tá boa, tá ok. Se eu voltar lá na nossa cidade, o abastecimento tá da mesma forma, 67%. Opa, o descarte tá ok. Então beleza, a nossa cidade, se chegar aqui 100% e aqui o abastecimento 100%, a cidade vai voltar a crescer. Só que o que acontece? Eu tô descartando resíduo, Vou dar um upzinho aqui, velocidade 3, descartando resíduo. Isso aqui vai começar a lotar. Vai chegar um momento que aqui vai estar lotado. Então, deixa eu ir na velocidade 1 aqui. O que eu posso fazer além disso? Eu posso reutilizar esse recurso. Com o centro de reciclagem. Nesse caso, eu tenho três recursos aqui que eu posso reutilizar, que eu posso reciclar. Posso reciclar para a barra de polímero, para o composto e para a barra de aço. Só que a barra de aço ele precisa de resíduo metálico. Opa, é o resíduo que eu tenho. Então vamos colocar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar cada 3 resíduos metálicos e vai me distribuir uma barra de alumínio e 2 barras de aço. Vamos ver se acontece isso mesmo? Deixa eu apagar esses dois aqui. Então era barra de aço, 2. E barra de alumínio, 1. Então, uma barra de aço, 2 barras de aço e 1 de alumínio. Fechou? Então, essa parte consiste nisso. Vamos para a parte 5?
Pessoal, parte 5, então, que são a água no mapa, ou os rios no mapa, né? Quais são as utilidades? São duas utilidades da água no mapa. Então, toda essa área que está em azul aqui vai se formando água, tá? Isso pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar. Então, eu tenho, ó, tá vendo que eu tenho uma região cheia de água? Eu vou pegar um cantinho aqui. Eu tenho construído pinheiro. Eu tenho também eucalipto, tá? O que acontece? O pinheiro, ele consegue sobreviver entre menos 30 e 20 graus. Já o eucalipto, entre menos 20 e 30 graus. Aqui eu estou numa temperatura, aqui embaixo, de 18, 19 graus, tá? 20 graus. Então, qual que suporta mais? É o eucalipto. O eucalipto suporta 30 graus. Então, eu vou deletar o pinheiro e eu vou encher... Cara, mas essa parte é dura. Eu vou encher de eucalipto, mas assim... É um trabalho braçal... Vocês não têm ideia. Tô colocando. E, cara, enche de eucalipto. Eucalipto, pinheiro, escolhe e vai enchendo. Tá? Qual que é a manha aqui? Cara, isso aqui... Sem brincadeira. Você vai ficar minutos, assim, coisa de hora... Enchendo o mapa de árvore, tá? Você vai encher o mapa de árvore mesmo, tá? A ideia é que você vai encher, ele vai pedir que você tenha, em algum momento, 5% de planta no planeta, de árvores no planeta. A função é basicamente essa. Só tem um detalhe, tá? Você não pode construir nem no rio, ou muito dentro do rio. Inclusive, ele não tá nem deixando, porque ele vai dizer que o solo é muito úmido. E você não pode construir nem muito longe. Então, quando eu construir aqui perto, ele tá dizendo que tá crescente. Quando eu construo longe, opa, deterioração. Pouca água no solo, tá? Então, só fica ligado nesses dois detalhes aí. Fechou? E a água tem uma segunda função, que é o quê? Tá vendo que eu tenho uma cidade aqui perto? Essa água aqui, se ela for vindo, desembocando, o que acontece? Ela consegue entrar na minha cidade e deixar ela inabitável, tá? Então, por isso, quando liberar aqui elementos de represa, é bem simples, só que por que eu tô explicando isso? Porque gera dúvida. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar represa ao redor aqui, ó. Você pode fechar bem ao redor na parte forte dela. Então, vai fechando bem aqui, ó. Fecha bem, tá? Fecha tudo aqui, ó. Que é onde a parte grossa tá vindo aqui. Eu poderia até fechar mais perto na parte grossa, mas eu isolo minha cidade dessa água. Eu já garanto que vai ficar bem isolado aqui, ó. Entendeu? E aqui, ó. Aqui eu isolei bem. Então, se a água vai chegando, uma hora ela vai encostar aqui. Ó, ela deu uma crescidinha aqui, ó. Ela vai crescendo, ela vai tentando crescer. Só que você vai fechando ela ao redor. E assim você não corre risco disso espalhar. E quando você vê, tem água na tua cidade, tá? Tem um rio na tua cidade. Fechou? Então é basicamente isso. É isso, pra isso que serve a represa. Ela tem essa única função. Você não precisa fazer mais nada. É só colocá-la no chão. Eu não sei ainda se colocar duas camadas, tá? Assim faz diferença. Mas o que eu já fiz é colocar uma camada aqui, né? Esse nível... Quando eu falo duas camadas, seria esse nível com duas aqui, 3. Eu não sei se isso faz diferença. Agora, uma coisa que eu já fiz que foi efetivo é fazer uma camada nesse sentido aqui na frente e fazer outra atrás. Porque se acontecer dela for muito grossa e já ter ultrapassado aqui, eu ainda consigo parar com essa segunda represa aqui. Entendeu? Cara, isso daqui tem que encher pelo mapa. Então, viu mais aqui, opa, vou proteger. Já fecha ao redor aqui. Tá? Sempre no sentido da tua cidade. Pô, a minha cidade tá lá, então eu vou fechar aqui, ó. Vai ter alguns momentos que você vai ver que o rio vai estar bem em cima da tua cidade já. Cara, fecha com tudo, tá? Pra não dar problema. Fechou? Então, basicamente são esses os 5 detalhes. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu não entrei ainda tão a fundo, tá? Eu tenho algumas ideias aqui de transporte, alguns padrões de coleta, como armazenar essas ideias de armazenagem aqui. Eu quero explicar ainda como fazer uma armazenagem melhor, tá? Então tudo isso eu vou fazer no segundo vídeo. E é isso, espero que tenham curtido, espero que tenham uma boa experiência aí com o jogo. Pra mim ele ficou bem pesado, tá? Vou mostrar pra vocês. Cara, na verdade o que aconteceu? Eu tô num mundo aqui que ele tá decaindo 280 mil habitantes. Vocês podem ver que desde o início da gravação ele tá caindo aqui. Esses habitantes estavam em quase 1 milhão. Por que isso? Porque eu tenho 2 cidades aqui, eu vou mostrar meio por cima. Só que, cara, elas estavam lagando muito pra fazer a gravação, lagando muito. Então o que eu fiz? Ó, eu tenho uma cidade aqui, ó. Ela tá muito grande. E pro jogo carregar e ficar mais leve, eu fui deletando aqui, tá ligado? Eu fui deletando o mapa. Fui excluindo o mapa, porque eu queria reutilizar esse mapa e fui excluindo a minha cidade. Fui deletando, apagando.
Então ficou essa loucuragem aqui, ó. Tem cidade pela metade. A cidade tá em queda, com abastecimento insuficiente. A cidade tá abandonada. Alguns pedaços aqui, ó. Isso aqui é toda cidade abandonada. Tem rio invadindo minha cidade. Cara, isso aqui, ó, eu até coloquei umas represas aqui antes, né, quando eu tava zerando o jogo. Cara, isso aqui ficou uma loucura. Tem mais uma aqui do lado também. Aqui, pra vocês terem ideia, era o centro da minha cidade. Cara, tá muito lagado isso, muito lagado. Eu deletei porque, assim, não tava rodando o mapa direito, pra vocês terem ideia. E tem muita cidade aqui pra baixo, muita cidade, muita cidade. Isso é pra vocês terem uma noçãozinha, né, pra ter um gostinho do que é o jogo de verdade. Mas isso aqui tá tudo destruído. Aqui meu centro de reciclagem, uns depósitos e tudo mais. Cara, doideira. Tem trem pra tudo. Isso aqui é... Cara, doideira. Muita coisa, muita coisa. Não vai rolar mostrar, se bem que tem mais muita coisa. Aqui algumas plantações que eu coloquei. Isso aqui virou... Isso aqui virou o caos, velho. Isso aqui em branco são trilhos de trem, tá? Só que como eu fui destruindo, eles estão todos parados. Pra não dar lag. Beleza? Só mostrar esse detalhe aí pra vocês. Mas, cara, quando ficar da hora o jogo de vocês, vai ficar desse jeito. Só que bonito, no caso, né? Vai ficar monstruoso, assim. Fica gigante, gigante mesmo. Fechou? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.